começar uma introdução sobre o tempo geológico e bastante interessante para vocês, biólogos, né? A gente começar a entender, né? A gente vai passar aqui pela origem da vida e como a vida foi se ajustando, o planeta Terra, Gaia, né? Foi buscando equilíbrio, né, para a sustentação da vida, como eu vou dizer, buscando equilíbrio, né, um conforto para sustentar a vida ao longo desses milhões de anos todos, né? Então, vamos lá. Olha, a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos, ou 4.600 milhões de anos, né? E a primeira parte da sua história é o que a gente chama de pré-cambriano. O pré-cambriano, no entanto, ele não é bem conhecido, né? Aos poucos, os geólogos, geofísicos, a turma toda vão juntando quebra-cabeças, vão ligando as peças, né? Novos estudos, novos métodos de pesquisa vão aparecendo, né? E aquilo tudo vai sendo construído, né? Mas por que até então é tão pouco, era e é tão pouco conhecido, né? Até então, no passado, porque a gente não tinha a possibilidade da datação absoluta, que eu falei na aula passada para vocês. Lembra a aula passada que eu falei sobre a estratigrafia, o registro, né, na história, nas rochas? Aquilo era uma datação relativa, e vocês entenderam por quê, né? A gente conseguia empilhar os estratos, né, montar uma cronologia, saber quem veio antes, quem veio depois, a partir de uma série de princípios e de estudos por fósseis, né? A datação absoluta, ela vai dar para a gente anos, né? Isso é conseguido através do estudo, né, dos isótopos radioativos, né? A famosa meia-vida, que vocês já ouviram falar sobre isso. Vocês vão ver isso mais adiante. Então, graças ao desenvolvimento desse tipo de pesquisa, né, do conhecimento dos isótopos radioativos, a gente consegue estudar e datar a Terra, as rochas, de uma forma absoluta. Outra coisa é que não tem fósseis. É um período que não tem fósseis. Né? Por quê? Ora, vocês viram em aulas passadas, estudamos, né, a deriva dos continentes, o modelo de tectônica de placas. Então, vocês viram que em 4,6 bilhões de anos, 1 bilhão de anos, né, é suficiente para que toda a crosta da Terra seja reciclada, seja subductada, seja fundida, né? Então, tudo que existia, qualquer registro que existia ali em cima, ele foi destruído, né? E se não foi fundido, subductado, o próprio metamorfismo intenso das rochas, tudo isso destruiu tudo que existia, né? Então, por isso que fica melhor ali para a gente conhecer o estudo pela meia-vida, decaimento radioativo dos isótopos radioativos, tá? Então, isso é o motivo, porque a gente não conhece bem, né? A gente vem evoluindo de décadas para cá sobre o conhecimento do pré-cambriano, tá? Para vocês terem uma ideia, coloquei aqui uma figura para vocês, né? Olha, o pré-cambriano é dividido em arqueano e proterozoico, né? Olha só, o arqueano vai até 2,5
5 bilhões de anos, e o Proterozoico 1,5 milhões de anos, né? E são definidos pelas características geoquímicas e geofísicas de suas rochas. Deixa eu ver aqui se melhora. Pessoal, a tela está compartilhada assim, mas se eu... não está na forma de apresentação. Como fica melhor, assim ou assim? Alguém me dá um retorno em áudio, porque eu não estou vendo o chat assim? Eu acho que desse jeito fica melhor, Pro. É? Ah, tá ok. Tá legal. Eu não... Então, qualquer coisinha... É que agora eu pus o modo apresentação. Ok, então tá melhor, né? Tá ótimo. Então, veja, né? Então, a gente dividiu o arqueano, desculpa, pré-cambriano, em arqueano e proterozoico. Olha que interessante, né? Percebam que isso é a maior parte da história da Terra, né? Vocês olhando essa figurinha, o pré-cambriano, ele é o cor de laranja, né? Olha quanto tempo ali, né? Perceba que não existe ainda, né, os animais, os famosos dinossauros, né? Se a gente pegar ali no centro, ó, a formação da Terra, né? Você vê que passa ainda um bom tempo, né, até aparecer as rochas mais antigas hoje, né? Antes disso, sumiu tudo, né? Veja só quando começam a aparecer as formas primitivas de vida, né? Olha lá, está em 2,5 bilhões de anos, né? Só depois, né, no avanço da espiral do tempo, começa a aparecer lá, olha, os vegetais pluricelulares, tudo isso. Olha só o homem, né? O homem aparece ali no finalzinho. Olha onde está o 1 milhão de anos, né? Ali no fim azul, né? Olha só, o homem aparece ali no último pontinho ali, né? Quer dizer, o homem ainda não é nada na história do planeta, né? Muito legal essa coisa aqui. Repare as cadeias e montanhas, né? Repare ali os Alpes, né? São cenozoicos, as montanhas rochosas lá nos Estados Unidos, né? Então, todas as cordilheiras novas, a Sierra Nevada, todas essas grandes cadeias, elas são recentes, né? Elas apareceram nesse período que a gente chama no Cenozoico, né? Antigamente chamado de Terciário. Tá? Bem legal, bem legal. Mas antes, né, a pergunta é como é que foram originando os continentes? Mas antes, eu queria falar para vocês a teoria vigente na formação do planeta Terra, né? A teoria vigente, uma delas, mas talvez eu creio que seja a mais importante, que tem mais adeptos, é essa teoria, né? Então, havia ali uma estrela primordial que ela explodiu, chegou o fim da vida dela, ela explodiu, ela virou uma supernova, né? Espalhou poeira para tudo quanto é lado. E aí, pela atração da gravidade, movimentos cinéticos, essas poeirinhas vão se aglutinando, né? E foram formando os protoplanetas, né? E aí, o que acontece? Em algum momento, né, desse início, né, em que existia uma prototerra, né, que nem era a Terra, né, uma prototerra, eles dizem que em algum momento um outro corpo desses, porque imagine, era muito caótico naquele período, né? Aquelas poeiras se aglutinando, era um negócio maluco, né? De corpos que transitavam, coisas sendo atraídas, coisas impactando, era um cenário bem caótico. Em algum momento, alguma protomassa dessa, um planetesimal que eles chamam,
eles imaginam que talvez teria o tamanho de Marte, né? E ele vem e colide com o planeta Terra. Nesse momento, né, de colisão, né, parte daquela massa vai se tornar aglutinada ao nosso planetesimal, nosso protoplaneta. Uma parte é ejetada, né, e também vai se aglutinando e formaria o nosso satélite, a Lua. Então, essa é o planeta, a teoria vigente. E essa teoria é bem interessante, aí tem toda uma série de modelos em cima, né? Mas é interessante esse modelo, e à medida que esse planetesimal impacta com a Terra, ele traz mais massa para o planeta Terra, né? Então você tem mais massa, mais pressões, né? Então você faz com que o núcleo da Terra, devido a essa quantidade de massa, e claro, né, ela seja muito quente, né? Ela seja muito quente, diferente que às vezes um planetesimal menor não teve pressões e não conseguiu, digamos assim, manter aquele núcleo quente. E vocês vão entender, lembra? O núcleo, né? A gente tem nesse processo, a gente tem o núcleo, o manto, né? E a rotação, a diferença de rotação entre essas camadas geram o fenômeno, né? O sistema dínamo, que vai criar o campo eletromagnético da Terra. Veja como é importante isso, né? Então, veja situações muito interessantes, particulares, que vai criando, né, constituindo o planeta, né, uma série de degraus, de fenômenos que vão acontecendo, catástrofes que vão acontecendo, que vão propiciar um conjunto de condições para que depois a vida desabroche no planeta, né? E aí é interessante, porque aí o planeta adquire essa massa, essas condições, e os elementos mais pesados, eles vão afundando, né? E o que é mais leve vai subindo. Então, a gente tem um processo de diferenciação da Terra primitiva. A gente começa a formar o núcleo primordial, o manto primordial, depois a Terra vai esfriando, né? Nesse contato, a parte mais externa, e vai formando a crosta primitiva do planeta. Olha que interessante tudo isso, né? Então, esse é um fenômeno, um processo importante, um processo de diferenciação do planeta Terra, tá? E é isso que a gente está falando. Então, no final, a gente tem a gente tem a energia que vem do Sol, né? Que faz parte dos processos da dinâmica externa da Terra, que tem a ver com os processos que vão provocar as erosões, o transporte de sedimentos, o intemperismo, né? E do outro, a dinâmica interna, que é gerada pelo calor remanescente, né, devido ao decaimento, né, radioativo dos isótopos lá no interior do planeta Terra, né? Então, veja, o interior é quente, a superfície é fria, é como uma geladeira, né? O ar mais quente sobe, né? Aí ele esfria, aí ele desce, né? Aí depois ele vai descendo, depois o ar que está mais lá em cima aquece, gira. Então, percebe? A gente vai tendo correntes de convecção. Essas correntes de convecção é que vão fazer a crosta se movimentar, que vai fazer com que a crosta frature, né, e derive pelo manto, pela astenosfera lá toda, que vocês viram nas aulas passadas, né? Interessantíssimo, né? Tá? Então, esse é a teoria, né? Mas a principal teoria é a que nós acompanhamos até agora, né?
Então, que os continentes, as massas, a crosta, elas foram aumentando gradativamente ao longo do tempo geológico, né? Porque a gente ia tendo erosão, né? Todo esse sedimento vai sendo depositado nas plataformas sedimentares, né? Depois tudo isso é subductado, né? Você vai criando magmas com propriedades geoquímicas diferentes, né? E você vai, aquilo tudo vai sendo comprimido, vai tendo subido as cadeias de montanha, percebe? A gente vai criando, né, crostas continentais e crostas oceânicas, né? Aquele modelo que a gente vem estudando, né, o tempo todo já, né? Por exemplo, aqui, né, esse esse modelo aqui, né? Ó, corrente de convecção, elas vão girando aqui, ó, e vão arrastando, né? De um lado o assoalho para um lado, do lado o assoalho para o outro, né? Até que o magma extravasa, né? E olha só, vai criando aqui, ó, crosta continental, empurrando a crosta oceânica, empurrando as crostas continentais, né? E percebe, você vai tendo uma abertura de um proto-oceano, né? Inicialmente um oceano raso, né? Bem raso, exposto muito mais aos processos aqui atmosféricos, a radiação solar, a luminosidade, né? À medida que o processo vai avançando, o mar raso, restrito, vai ficando mais amplo, mais profundo, vai mudando as condições em profundezas, e, enfim, você vai tendo uma série de sedimentos impressos ali, assim como a própria vida toda, né? Então, esse é o nosso modelo que a gente vem desenvolvendo, né? Até ali. Então, perceba, né, como que eles conseguiram descobrir tudo isso, né? Principalmente com a datação dos isótopos radioativos, né? O estudo da meia-vida desses elementos. Então, são aqueles métodos que a gente ouve, urânio chumbo, samário neodímio, rubídio estrôncio, escrevi errado ali, não é verdade? Então, para o rubídio ele decair, para, digamos, ele se transformar em estrôncio, levam 87 milhões de anos. Então, você pega a quantidade dos isótopos pais e filhos e você consegue ter uma ideia, tá? Mais ou menos isso. Futuramente vocês vão ver um pouquinho isso mais profundo, mais bem explicado. Por hora, vamos por aqui. Olha que interessante, né? E aí eles viram que nessa época a crosta primordial, né? A gente está falando aquele planeta quente que não tinha atmosfera, que devia ser só, não tinha oxigênio na atmosfera, aquela crosta que foi esfriando, e eles dizem que no Arquiano ali, olha, a crosta primordial era 5 a 10% do que existia hoje, né? E eles conseguem localizar essa crosta primordial. Ainda existem alguns registros, né? Olha que interessante, aqui no Brasil a gente tem toda essa região aqui, isso que é o que a gente chama de crátons, né? O cráton aqui, ó, aqui das Guianas, toda essa região, algumas coisas aqui no Nordeste, aqui, né, o que a gente chama do cráton do São Francisco, que tem uma continuidade na África, né? E aqui, pela datação, existem 5 grupos de crescimentos, né, nesse período aqui, né? Aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, né? Muito interessante, né? Essas rochas estão aí, né? Então, graças à metodologia com isótopos, né, radioativos, o pessoal vai desvendando, né? Você vê que é um quebra-cabeça, né?
quebra-cabeça. Essa configuração que está aí é uma configuração meio genérica, né, do Pangeia, o último supercontinente, né? E através de uma série de evidências, provas, eles conseguem saber que, por exemplo, né, a América do Sul estava unida com a África, né? Então a gente vê pela morfologia, a gente vê por fósseis, né? Existem fósseis tanto de animais como vegetais, a fauna Glossopteris, e outras coisas que você acha de um lado e tem do outro. E aí você sabe, poxa, então tem uma correlação essa região geográfica com essa outra, essa com essa, né? E assim vai montando quebra-cabeça, né? Então, eles, juntando esse quebra-cabeça, nós tivemos, né, 600 milhões de anos atrás, o último episódio de grande formação dos continentes. Foi quando essa massa continental, elas estavam unidas. E a esse supercontinente eles deram o nome de Pangeia, né? Então, veja bem, começou a juntar tudo, formou o Pangeia, e aí depois começou a fragmentar, né? São 600 milhões de anos. Anterior a isso, há evidências de outros supercontinentes, como a Rodínia, por exemplo, né? Então, parece um ciclo, né, de aglutinação e depois de separação, né? Muito interessante isso, bacana. Então, esse era o Pangeia. Aí o Pangeia, no processo, né, de separação, ele se separa em duas grandes porções. Gondwana, a parte sul, Brasil, África, Antártida, Índia, Austrália, e a Laurásia, a América do Norte, toda a Europa, a Ásia, né? E aí depois foi fraturando, foi continuando o processo de separação todo, né? Aí eles dizem que dessa separação até hoje, né, esse episódio que os continentes foram derivados, são 200 milhões de anos. Né? Então, o Oceano Atlântico tem 200 milhões de anos já. Né? Agora, imagina, se começasse a fechar, né, vamos supor que levaria 200 milhões de anos. Né? Todo o oceano ali ele seria subductado, né? Talvez ficariam ali alguns pedaços expostos, alguns registros aqui e lá, né? Então, veja, por isso que nesse processo de aberturas, de subduções, construções, destruições, o registro de rochas, fósseis são destruídos, né? Então, por isso que a gente não sabe muito, né? Graças à evolução isotópica, a gente foi aprendendo a desvendar algumas coisas, né? Então, vamos tentar construir o ambiente do Arqueano, né? É a maior parte da história da Terra. Né? Então, imagina, né? Eu achei essa figura ali, né? Devia ser algo quente, né? Um ambiente de vapor d'água quente, né? E aquilo vai condensando, né? Começa a chover, né? Água quente começa o resfriamento, aquilo chove, 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 né? Bom, o interessante desse processo é que a gente já tem um processo de erosão atuando, né? Então, se chove, você tem a água arrastando, né? A água decompondo, enfim, várias coisas atuando aí, e vai tendo os processos intempéricos, e você vai tendo transporte e deposição de sedimentos, né, nas grandes depressões, como nós vimos, né, nas aulas passadas, dentro de todo aquele modelo que a gente vem construindo, né? Então, sedimentos mais antigos, eles estão lá, né, debaixo da água já aos 3,5 milhões, 3.500 milhões de anos, 3,5 bilhões de anos,
né? Então, como eles encontram... Isso é interessante, pessoal, por isso que eles ficam... uma coisa que eles tentam... Lembra? Eu falei pessoal de outro ano, né? O querogênio. O querogênio é um indicador, né, porque ele é proveniente de matéria orgânica degradada, né? Então, lá em Marte, por exemplo, eles procuram lá querogênio, por isso que eles procuram metano. Mas esse metano é de origem orgânica, tal, e fica aquelas discussões, né? Já acharam metano em Marte, algum querogênio, mas eles ficam ainda discutindo se é de origem orgânica ou não. Por quê? Eles pegam um modelo que existiu aqui na Terra e tentam transportar para o outro planeta, né? É por aí que a coisa é feita, né? Então você cria um modelo e leva para lá, procura indicadores e vê se aquilo tem relevância e começa a construir um modelo. Até agora ainda tem dúvidas, outros dizem que outros não, né? Mas o pessoal é muito cauteloso, tá? Mas aqui na Terra, né, já tem evidências de querogênio há 3,8 bilhões de anos, né? Quando aí começam a ser observados os primeiros fósseis de bactérias, né? Vocês vão ver a importância delas, principalmente para vocês, para biologia, é fascinante isso, né? Essas primeiras bactérias eram anaeróbicas, vocês viram que não tinha oxigênio no planeta, né? Não tinha oxigênio na atmosfera, então elas eram anaeróbicas, tá? E o interessante, assim, é que essas bactérias, chegou um momento, elas foram, assim, tomando conta do planeta. Elas foram tomando conta do planeta, assim. Então, no Arqueano para o Proterozoico, os mares, assim, eram assim, carregados, né, dessas estruturas que a gente chama de estromatólitos, né? O que é os estromatólitos? Eram essas bactérias, né, que formavam filmes bacterianos, né? E no meio nessa trama vão ficando depositados os sedimentos, né? Aí aqueles sedimentos vão entulhando ali aquela trama, as bactérias ali vão subindo um pouquinho mais para cima, né? E o processo vai se repetindo, né? Então, esses tapetes bacterianos, essas estruturas estromatolíticas, né? Elas foram se expandindo, né? Por todo o planeta, pelos mares, né? Isso se desenvolvia ali principalmente, né, em águas calmas, bem iluminadas, né, com águas mais quentes. Olha que interessante, né? Então eles eram filamentosos, né, e se formavam como um tapete no fundo da água, né? E ali no meio retendo os grãos bem finos de sílica ou calcário, né? E aí eu formando essas estruturas, né? Parece aquelas estruturas de recifes de corais e tal, né? Percebe, né? Elas vão crescendo, né? Então tem os filamentos, as bactérias, depois vem junta e vai crescendo, ó, né? E vai formando vai ficando tudo estratificado assim, né? Bem legal. E aí tem várias formas aí geométricas, tipos, né? Parece bem similar, né, aos corais atuais, né? Olha só que interessante. Quando o tapete, entre aspas, fica cheio de areia fina, os filamentos migram através desse depósito e começam novamente a crescer sobre ele, né? Olha que interessante. E por que que isso é interessante, né? Por que que a atmosfera era muito pobre em oxigênio, né? Então só tinha essas bactérias.
né? Que são cianobactérias, né? Agora, percebe que o oxigênio é um subproduto dessas bactérias, né? Então, à medida que elas vão tomando conta do planeta, né, as concentrações de oxigênio vão aumentando, né? Vão aumentando. E aí é interessante, né? Porque os outros elementos químicos começam a reagir com o oxigênio, né? Então a gente começa a ter o processo de oxidação, importante em geologia, biologia, essas coisas, essas áreas da ciência toda. Então percebe, o ambiente era redutor, não tinha oxigênio, e ele começa a se tornar um ambiente oxidante, né? E aí a gente começa a ter processos de oxidação. E por que que isso é interessante, né? Olha só que interessante isso, né? A gente tinha aquela terra primitiva, né? Você tinha aquele material que foi se solidificando, foi se solidificando com resfriamento, né? Depois tem aquelas chuvas primordiais, tem o intemperismo, né? E você vai tendo ali erosão, você vai tendo sedimentos também, né? Mais característicos, né, desses processos redutores. A gente não tinha ainda esses processos, né, oxidativos acontecendo. Só que aí o que acontece? Esse ferro que estava livre, né, em condições de pH e sem oxigênio, ele começa a reagir com o oxigênio, formando, né, Fe2O3, né? Por exemplo, né? Então percebe que nessa, e aí foi, né? Então à medida que as bactérias iam se desenvolvendo, mais oxigênio ia sendo liberado, mais reações de processos oxidativos iam buscando se ligar no oxigênio, né? E percebe, a gente começou a formar, isso daí, pessoal, é hematita, magnetita. Então percebe que no fim do Arqueano para o Proterozoico, com o desenvolvimento do ambiente oxidante, começou a ser formado as grandes jazidas de ferro que existem no mundo. Né? Olha que coisa importante, né? Então, todo todas as jazidas, né, de grande porte de ferro, como a gente tem aqui no quadrilátero ferrífero, a Carajás, na Rússia, Canadá, foram formados no Proterozoico à medida, né, que a atmosfera foi sendo enriquecida em oxigênio, né? Muito legal isso, né? Muito legal. Aí a gente está entrando no Proterozoico, né, que vai aí de 2 bilhões de anos e vai até 570 milhões de anos. E é um processo bastante dinâmico, né? Muitos processos tectônicos são registrados ali e a gente teve duas grandes glaciações, tá, pessoal? Teve glaciação aqui que o planeta inteiro virou uma bola de gelo, né? Então, essa segunda aqui, ó, 700 milhões, é talvez a maior idade de gelo documentada, né, que nós tivemos aqui no planeta, ali ao longo da sua história. Olha só que interessante, então, para quem nunca viu minério de ferro, olha ele aqui, ó, né? Então, a gente percebe que o minério é uma rocha sedimentar, né? Olha, são camadinhas, né, de sílica, hematita, magnetita, né? Olha que interessante, né? E esse sedimento foi sendo depositado nas grandes bacias, né? Das grandes depressões, né? Imagina, olha só que interessante. E a gente teve, então, a deposição e a formação do que viria a ser, né? Essas grandes jazidas, né? De minério de ferro.
que nós temos aqui, né? Lembra que aqui, ó, a gente voltar no nosso mapinha aqui, deixa eu voltar aqui, ó, o proterozoico aqui, né? Proterozoico aqui, né? Que interessante, Carajás, tá tudo ali, né? Muito legal esse processo todo, né? E aí, né? Mas aí foi um negócio, né? Porque todo mundo queria se ligar ali no oxigênio, né? Todo mundo. Então, à medida que as bactérias iam liberando oxigênio, né? E o oxigênio ia sendo também consumido, porque iam tendo esses processos oxidantes, essas reações químicas, né? Querendo se ligar no oxigênio, né? Então, à medida que esse processo foi sendo consumido gradativamente, né, a gente foi tendo ali um equilíbrio das coisas, é que começou, então, a sobrar oxigênio para começar a formar a atmosfera, né? Então, você veja, né, todo um processo lento de milhões de anos, né? Então, a hora que começou, nesses processos químicos, a sobrar oxigênio, que tinha que as reações, né, já estavam, tudo que estava exposto já estava ali, atingindo um equilíbrio e tal, aí começou a sobrar o oxigênio, metano, essas coisas, para começar a formar uma atmosfera rica em oxigênio, né, bem bacana. Aí, né, aí a gente começa a ter a formação da atmosfera, né, com oxigênio, aí começa também a sobrar oxigênio, vai aumentando também o oxigênio dissolvido nos mares. Olha que interessante, né? Muito legal tudo isso, né? Ok, né? Então, aí, nesse processo, já então no proterozoico mais tardio, né? Você vê que começa a sobrar oxigênio, na atmosfera, alguma coisa, começam a aparecer no que eles chamam, né, de proterozoico tardio, já mais para o fim, as primeiras algas verdes, né, clorofícias, né, que são as procariontes. Né? Vocês, melhor do que eu, entendem mais do que eu sobre as células, né? Procariontes, eucariontes, sem núcleo, né? Com membrana, sem membrana, né? Então, vê que interessante, né? Então, começam, então, quer dizer, os procariontes já tinham, né? Que eram as cianobactérias, começam as clorofícias, as algas verdes, que já são as eucariontes. Olha que legal isso daí, né? E aí vai, e a coisa vai, né? E vai indo, né? Começa a disponibilizar o oxigênio, as células eucariotas vão fazendo parte desse ambiente todo, né? Vão construindo um cenário aí. Vamos ver o que mais aparece aqui, né? Aí, pessoal, chega um momento que aí só existe os registros, né? Tem mais ou menos um hiato, não foi encontrado ainda algo intermediário, enfim, né, do registro, mas aparece em um momento que eles chamam de fauna edicariana. Né? Talvez vocês já tenham visto, às vezes, em revista, algumas animações, né? Elas aparecem logo depois da última glaciação, mas qual é a importância dela? Porque já são organismos pluricelulares, tá? Então, eles estão. Essa fauna, né? Ela foi encontrada, eu acho que na Austrália, né? Esses registros, né? E são essas impressões que a gente tem aqui nesse slide, né? O slide, a figura de cima é um figurativo do que seriam, né? Essa fauna edicariana. E aparece ali, né? O final ali do proterozoico ali, né? Então, de repente aparece essa fauna, né? Não existe
ainda registros, algo assim, meio intermediário. De repente, a gente tinha organismos procariontes e eucariontes convivendo, e de repente, pá, aparece a fauna edicariana, tá? Eu não sei quantas exposições dela existe pelo planeta, né? Mas elas foram encontradas ali, datadas ali na Austrália, né? Olha, sul da Austrália, até marquei aqui. Bem legal, né? Bem interessante, mas é isso que chama a atenção, né, dos cientistas, né? Então você tinha ali os procariotes, eucariotes, de repente, pum, aparece a fauna. Mas ela é extinta, né? Ela é extinta. A Terra vai passando ali por uma série de processos de extinção em massa no planeta, né? Então tem, se vocês fizerem uma pesquisa, alguns cientistas alertam que nós estamos, né, aqui no início do que seria a sexta extinção em massa no planeta, tá? Vamos ver o que mais tem interessante aqui. Uma coisa interessante, então, aqui, quando a gente vai formando o oxigênio vai sendo liberado, vai sendo acumulado na atmosfera já oxidante, começa a acontecer uma coisa muito interessante, principalmente aí para vocês biólogos aí, que é a camada de ozônio, a formação do ozônio, né? É muito interessante, né? Porque o ozônio, ele é importante porque ele retém a radiação ultravioleta, né? E a radiação ultravioleta, ela é extremamente agressiva aos seres vivos, né? Ela mata tudo, ela é muito letal, né? Para todas as formas de vida. Até coloquei aqui, ó, radiação UV é letal para todas as formas de vida, né? Como o UV é filtrado pela água, acredita-se que a vida podia se desenvolver abaixo desse filtro de UV. Então, vocês veem que a vida começa nos oceanos, né? Porque ainda não tinha condições lá em cima, né? Para a vida seguir lá, né? Interessante, né? Imagine como deveria ser o cenário, né? Lá em cima, né? Não tinha cobertura vegetal, então deveria ter ventos, aquilo, tipo aquelas cenas que a gente vê em ficção científica, né? Ou em Marte, né? Quando o rover está andando pela superfície de Marte, aí vem aquelas tempestades de areia, né? Era um negócio muito louco, com altas velocidades, né? Então, bem interessante. Agora, eu coloquei aqui para vocês conhecerem um pouco o processo do UV, porque eu acho que é muito interessante, porque o UV bom, o ultravioleta bom, ele tem que estar em altas altitudes, né? A cerca lá de 20 a 35 quilômetros de altitude, né? Eu até coloquei aqui e mostrei um desenho, porque lá em cima, o V, quando atinge o oxigênio lá em cima, ele vai se unir, ele vai ficar assim, ó, O3, ele vai ficar juntinho, 3 moléculas, né, 3 átomos ali juntinhos e forma essa molécula ali. Aí vem o raio ultravioleta e ele quebra, né? Então esse processo ele é meio instável na presença do UV naquela altitude. Então ele separa, fica 2 moléculas e fica uma molécula sozinha de oxigênio. Mas isso aí, dali a pouco, o que acontece? Vem outro oxigênio que está junto e junta lá, forma o ozônio de novo, né? Aí vem mais 2, juntam lá e dali a pouco formou o O3 de novo. Aí vai o raio violeta, ultravioleta, bate nele, entendeu? Separa de novo um oxigênio, mas como tem bastante oxigênio ali,
eles vão se juntam de novo. Percebe? Então é um processo de quebra e formação o tempo todo lá, em alta altitude, né? É isso, esse que é o processo que acontece lá. Por que que forma o buraco de ozônio? Quando o ser humano joga gases de efeito estufa, poluentes orgânicos persistentes, principalmente que tem muito cloro, esses clorofluorcarbonos, tudo isso, o que que acontece? A hora que o raio ultravioleta vem e bate no ozônio, separa a molécula, quebra a molécula e separa os átomos, essas moléculas, esses átomos oportunistas que o homem lançou, eles, antes dos oxigênios voltarem a se unir, eles vão lá e se ligam no oxigênio, eles vão roubar, são oportunistas, eles que se ligam lá e pronto, uma vez que eles se ligam, não vai ter oxigênio sobrando para ele se ligar de novo aos outros oxigênios e formar o ozônio. Então, cada vez você vai tendo menos disponibilidade de oxigênio, porque ele está cada vez mais sendo ligado a outras moléculas oportunistas, que são muito mais hábeis em fazer, rápidas e hábeis em fazer a ligação, e vai diminuindo, né, a espessura da camada e formando o famoso buraco de ozônio, né? E veja, né, você vai diminuindo a camada, vai criando buracos, é raio ultravioleta que está passando. Vocês viram que os organismos ele é muito letal aos organismos, né? Aumenta a radiação e traz uma série de consequências no desenvolvimento de todo o sistema biótico aqui, né? Então, isso é muito importante e interessante vocês conhecerem esse mecanismo. Então, percebe, né? Então, o oxigênio vai sobrando e lá em cima a gente começa a formar o ozônio que começa a proteger a superfície da Terra dos raios ultravioletas, né? Muito legal, né? Aí, você não tem o raio ultravioleta atingindo a superfície, agora você abre uma janela de oportunidades, né? Você abre uma janela de oportunidades agora, né? Então, parece que aí, então, a vida começa a querer, então, sair debaixo d'água. Né? A gente começa a ter ali, né? Sair debaixo d'água, começa a ter a cobertura, começa a formação aí dos vegetais em superfície, né? Então abre uma janela de oportunidade ali para novas coisas acontecerem nessa grande história aí de evolução de vida, né? A partir do pré-cambriano, né? Olha, que interessante. Eu não sei se eu falei para vocês, mas aí nos anos 60, James Lovelock, conhecendo tudo isso, né, os cientistas vão estudando todas essas relações, montando seus modelos, ele cria a hipótese de Gaia. Percebe que a criação da atmosfera, os oceanos, o clima, né, eles vão regulando. Percebe que a Terra ela vai ali, a vida, tudo de uma forma inconsciente ou consciente, digamos assim, a gente não sabe, né? A Terra ela vai criando um ambiente especial, um equilíbrio que vai propiciando a evolução da vida, a todo esse, percebe? São patamares, né? São coisas que vão acontecendo e você vai abrindo cada vez mais oportunidades para novas novidades, acontecimentos até chegar hoje. Por isso que eles falam, né? Ou a Terra é viva ou ela se comporta como um ser vivo. Muito bonito isso, né? Muito, muito bonito. Essa é a hipótese de Gaia. A hipótese de Gaia. É bastante interessante vocês lerem. Tem James Lovelock, é um grupo de cientistas, né?
que desenvolveram isso, então, dos anos 60, 70 até hoje. Então, muito bacana vocês lerem, terem contato com isso, assim, é bacana, bem bacana. Outra coisa importante que eu coloquei aqui, eu já chamei a atenção disso de vocês, a hipótese do ciclo dos continentes, que é aquela figura que nós temos aqui, olha. O ciclo dos continentes, isso aqui é o ciclo de Wilson. Então, percebe que daqui até aqui foram 200 milhões de anos, que é o tempo que eles estimam que todos esses, que os materiais sejam reciclados em zonas de subducção, em partes distais das crostas, né? Porque imagina nesse cenário aqui, ó, aqui está tudo quente, mas esses lados aqui, aqui está quente, está saindo crosta oceânica, expandindo, e vai empurrando toda essa parte, vai crescendo. Aí, em um dado momento, essa crosta aqui, ó, ela é mais fria, ou essa, e começa a descender, né? Começa digamos assim, a afundar e começa os processos de subducção. Muito interessante, muito interessante. Né? Então, naquele processo de abertura que vocês viram, eu já chamei a atenção, são as fossas tectônicas, os sistemas de rift. E é nesse processo ali que é formado, por exemplo, o nosso pré-sal. Lembram? As armadilhas, a rocha geradora, as armadilhas, a rocha armazenadora, que eu expliquei em aulas anteriores para vocês. Estão percebendo? Vão construindo um modelo bem legal, né? Tudo isso, né? Vocês veem que é um negócio fantástico, assim, né? É bem apaixonante para a gente que gosta disso, para biologia, percebe? E aí vai criando as condições para tudo isso. Pessoal, meu objetivo hoje com vocês era falar sobre o pré-cambriano, essa primeira parte da nossa história. Deixa eu só ver aqui vocês aqui. Deixa eu parar aí. Pessoal, meu objetivo hoje era essa primeira parte da nossa historinha. Depois eu vou continuar a partir do Paleozoico. Novas oportunidades virão, né? O que a Terra vai construir, o que vai aparecer ali. Muito legal, né? As coisas vão ficando, a vida vai começando a ficar sofisticada, a coisa vai ficar bem interessante também. Né? Gostaram do pré-cambriano? Conheciam já alguma coisa sobre esse período que é subdividido em Arqueano e Proterozoico? Eu já tinha ouvido falar um pouco. Legal, legal. Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem perguntar algo? Meu objetivo por hoje foi atingido. Agora, com vocês. Querem saber alguma coisa? Tudo bem? Tudo bem, Juliana? Você que está aí. Sim, por enquanto não tem nenhuma dúvida, tá? Foi tudo bem explicativo. Tá bom. Gostou da historinha? Sim, sim, foi muito legal. É bacana. Depois eu ponho os slides, tem as bibliografias, assim, com resumos bem legais. Eu acho que a hipótese de Gaia é bem gostoso de ler, e quando você lê, os livros normalmente contam toda essa historinha, né? É todo um processo bioquímico, é muito bacana tudo isso. Então é uma boa leitura para vocês, principalmente que estão no primeiro ano, e vocês precisam começar, né, já estão formando esses modelos conceituais todos, né, que eles vão sustentar, né, os primeiros conhecimentos que agora vocês vão colocar
no decorrer do curso. Tá bom? Bom, pessoal, se não há dúvidas, se está tudo bem, eu vou encerrando então. Aqui o meu objetivo. Próxima aula eu vou fazer o fechamento dessa. Nós vamos até o ser humano, tá? Eu falei os olhos por diante. Beleza. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, Juliana. Tchau, Alex. Tchau, tchau.